Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa do evangelista Lucas. E hoje nós retomamos o nosso estudo no capítulo de número 22, onde paramos. Vamos estudar hoje o parágrafo que começa com o verso de número 54. Lucas, capítulo de número 22. A nossa leitura será a partir do verso de número 54. Você já sofreu uma queda de parar o trânsito? Já levou um tombo daqueles de chamar a atenção das pessoas? Você não é a única, Mário. Eu também já vivi um desses. Outro dia, eu levei um tombo, irmãos. Eu sofri uma queda de parar o boliche inteiro do shopping center. E eu explico. Era dia da família e juntos nós decidimos lá em casa ir ao boliche. Primeira vez das meninas, nunca tinham jogado boliche e, portanto, foi inicialmente aquela festa. Mas de repente surgiram problemas. Por quê? As bolas que Bia lançava mal chegavam aos pinos. E as bolas de Sofia nem passavam da linha às vezes. Ela não tinha força para empurrar as bolas. E aí uma das bolas lançadas por Sofia parou no meio da pista. E eu tive a brilhante ideia de pegá-la nos braços e levá-la até a bola. O que eu queria, irmãos, era apenas alcançar a bola e empurrá-la até os pinos, para ver se ela se alegrava. O que eu consegui foi uma queda terrível, porque eu não me dei conta inicialmente que a pista era tão escorregadia. Então, quando eu me aproximei da bola e fiz o movimento para chutar a bola ou empurrar a bola com os pés, os meus pés subiram e minha cabeça bateu na pista. Pum! Irmãos, pense num barulho. O silêncio foi terrível. Foi pior do que a queda. Porque você fica se perguntando o que é que as pessoas estão pensando agora de você. Quando eu me levantei, irmãos, a pista cheia, todo mundo me olhando daquela maneira desconcertante. Ninguém quer rir, mas todo mundo quer rir. Terrível, irmãos. E para piorar, Walter Filho, na época eu ensinava na Cidade Viva. Então, adolescentes, meus alunos, por volta, pense numa vergonha. Você já viveu uma queda assim? Já sofreu um tombo de parar a rua, chamando a atenção das pessoas? Nós estamos diante de uma queda, irmãos, que é capaz, que deve parar qualquer cristão para refletir e pensar. Lucas nos oferece aqui a grande queda espiritual de Pedro. Com que propósito? Alertar os cristãos. Nós estamos sempre cercados por muito perigo espiritual e possivelmente cairemos diante de algumas tentações. O comentarista e pastor Kent Hughes escreve: nós podemos aprender com Pedro em vários momentos de sua vida, mas nada pode se comparar à noite de sua queda. Ela é possivelmente, o maior ensinamento em torno da vida deste apóstolo. Quero ler com vocês então os versos, ou a partir do verso de número 54, do capítulo de número 22 do Evangelho segundo Lucas. O texto sagrado diz assim: então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Prendendo Jesus, o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. E uma criada o viu ali, sentado à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço.
Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. E Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Que palavra? Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Vamos ao Senhor em oração, irmãos. Ó Deus, Pai de misericórdia, te damos graças por Jesus Cristo e por seu sacrifício na cruz do Calvário. É por causa dele que nos aproximamos de ti nesta manhã, com confiança e ousadia no coração, certos de que o Senhor nos recebeu e jamais nos lançará fora. Senhor, estamos diante de um texto riquíssimo, que serve de grande alerta para o nosso coração. Por vezes, nos achamos cercados por tentações, perigos espirituais. Por vezes, cedemos, caímos. Guarda-nos, ó Senhor, de pecar contra ti. E usa este texto para falar aos nossos corações, para falar aos que estão diante da possibilidade da queda espiritual, para alcançar aqueles que já caíram em tentação. Ó Senhor, o salmista ora no Salmo de número 119, bem-aventurado aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Felizes são aqueles que obedecem aos teus estatutos. Nos dá esta dádiva, Senhor, de andar nos teus caminhos, de conhecer os teus caminhos e de responder apropriadamente à tua palavra. Assiste-nos em nome de Cristo e para a glória de Cristo. Amém e amém. É quinta-feira, irmãos. Não qualquer quinta-feira. Trata-se da quinta-feira que antecede a sexta-feira da paixão. Mais cedo, Jesus celebrou a última Páscoa com seus discípulos e transformou-a na primeira ceia da igreja cristã. Horas antes do nosso episódio, Jesus foi ao Monte das Oliveiras e orou ao Senhor, pois se encontrava angustiado diante do sofrimento. O mestre acabou de ser preso e foi levado à casa do líder da religião judaica em Jerusalém. O que vai acontecer nos próximos parágrafos? Jesus será julgado, primeiramente pelos religiosos, depois pelos políticos de Jerusalém. É o que estudaremos nas próximas semanas. Antes, porém, de olhar para os detalhes dos julgamentos de Cristo, que começam na escuridão da madrugada, Lucas nos oferece este texto, a queda do apóstolo de Jesus Cristo, Pedro. Os dois estão dentro dos mesmos limites. Pedro e Jesus estão dentro da casa do sumo sacerdote. Só que Jesus está do lado de dentro da casa, sendo julgado pelos líderes religiosos. Do lado de fora, no pátio, Pedro está esperando o resultado, ao redor de uma fogueira. De um lado, Jesus está sofrendo por causa de Pedro. Do lado de fora, Pedro está negando Jesus por causa do medo. Com o texto, Lucas quer que vejamos a nossa situação. O texto não está aqui apenas para nos fazer
ter vergonha de Pedro. O texto está aqui para alertar o nosso coração, antes de julgar Pedro. Parem e pensem. Por vezes estamos na mesma situação. Por vezes estamos cercados pelos mesmos perigos e mesmas tentações. Com o texto, é como se Lucas estivesse dizendo: cristãos, tenham cuidado diante da possibilidade da queda espiritual. Como é que temos cuidado, irmãos? Como é que nos protegemos de um deslize espiritual? Eu acredito que o texto nos oferece 3 conselhos práticos muito relevantes. Em primeiro lugar, diante da possibilidade da queda espiritual, Lucas nos aconselha: vasculhem o coração em busca da presença da presunção. Por que Pedro caiu, irmãos? Por que Pedro sofreu esta queda espiritual? Para responder à pergunta, eu quero que você vire a página comigo e volte ao verso de número 31 do nosso capítulo. Capítulo de número 22. Lucas registra as palavras de Jesus aos discípulos. E em algum momento, especialmente a Pedro, Jesus diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Qual foi a resposta de Pedro, irmãos? Ao ouvir sobre sua possível queda espiritual, verso 33, Pedro respondeu: estou pronto, Senhor, para ir contigo para a prisão e para a morte. Isto é presunção espiritual, irmãos. De um lado, Jesus está profetizando o deslize de Pedro. Do outro, Pedro está de pé e dizendo: Senhor, jamais. Eu estou pronto. Eu me acho forte o bastante para ir contigo para a prisão e até para a morte. Ele pensa que pode seguir Jesus na força do braço, que pode estar ao lado de Cristo por sua própria força espiritual. E o que Jesus diz para ele? Pedro, não é assim. Verso 34. Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você me negará. Pedro sofreu a queda, irmãos, porque não lidou com a presunção do seu coração. Por que Pedro caiu? Versos 39 e 40, do mesmo capítulo. Lucas registra, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Os discípulos ouviram, Pedro obedeceu. Versos 45 e 46. Quando Jesus se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes Jesus. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Pedro caiu porque se viu orgulhoso ou pronto. Pedro caiu porque negligenciou a oração. Jesus ainda estava falando com os discípulos
quando Lucas nos diz que uma multidão conduzida por Judas surgiu na escuridão para prendê-lo. Os guardas do templo de Jerusalém estavam ali para levá-lo. E o que é que Pedro faz, irmãos? Verso 50. E um deles, João nos diz que foi Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O que é isso aqui, irmãos? Pastor e comentarista Kent Hughes diz: isto é Pedro lutando sozinho contra o mundo inteiro. Ele se acha capaz de defender Jesus. Por que Pedro caiu, irmãos? O verso 54 do nosso parágrafo nos diz: então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, mas Pedro os seguia à distância. Ele merece algum crédito, todos fugiram, ele permaneceu perto. Mas o comentário de Lucas não me parece um louvor, me parece uma repreensão. Pedro disse que estaria com Jesus, que iria com o mestre à prisão e à morte, mas aqui ele está à distância. Primeiro ele se viu forte, depois negligenciou a oração, tentou lidar com as situações na força do braço e por fim, irmãos, ele se afastou de Jesus. O pastor John MacArthur, comentando o texto, resume a queda de Pedro com as seguintes palavras: Pedro falou demais, orou de menos, agiu muito rápido e se afastou sorrateiramente. Foi por isso que o apóstolo Pedro caiu. E se o apóstolo Pedro caiu, irmãos, o que não pode acontecer com você? Se o apóstolo Pedro sofreu uma queda espiritual, o que não pode acontecer com Renan? Você se acha mais forte do que ele? Você se acha melhor do que ele? O mesmo Pedro, anos depois, escreveu em sua primeira carta: esta é a nossa realidade. O nosso inimigo, o diabo, anda ao nosso redor, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. A pergunta é: como nos protegemos dele? Como nos protegemos da queda espiritual? A partir do texto, irmãos, eu posso oferecer duas aplicações práticas até aqui. Em primeiro lugar, como nos diz a divisão principal, vasculhem seu coração. Vasculhe seu coração em busca da presença da presunção. E ao encontrá-la, não apenas a contemple, mate-a com o evangelho de Jesus Cristo. Pedro se achou forte demais, por isso negligenciou a oração, por isso tentou resolver a situação. Pedro imaginou que poderia seguir a Cristo sozinho. Por vezes, irmãos, é assim que queremos levar nossa vida cristã, nossa vida espiritual. Nos percebemos fortes, imbatíveis, imaginamos que jamais cederemos a esta ou àquela tentação, mas a verdade, irmãos, é que estamos sempre a um passo da queda espiritual. O bispo inglês do século XIX, J.C. Ryle, escreve o seguinte: o mais nobre e ilustre dos crentes é apenas uma criatura frágil, mesmo em seus melhores momentos. Quer saiba, quer não, ele carrega em seu íntimo uma capacidade quase irrestrita para o mal. Embora sua conduta exterior seja decente e correta, não existe um pecado tão grande que ele esteja impedido de cometer, se não vigiar e orar,
e se a graça de Deus não o sustentar. Quando lemos sobre a queda de Noé, de Ló e de Pedro, escreve J.C. Ryle, apenas estamos lendo aquilo em que possivelmente alguns de nós cairemos, ou cairemos. Portanto, ele conclui, não sejamos presunçosos. O texto não está aqui para envergonhar Pedro. O texto está aqui para exortar você, o meu coração. É por isso que digo que precisamos tratar a presunção com o Evangelho. Vasculhar o nosso coração em busca da presunção e depois matá-la com o Evangelho. O Evangelho nos diz, irmãos, que nós somos tão pecadores, que para nos salvar, Deus precisou sacrificar seu próprio Filho. Não há lugar na vida cristã para a presunção. Você não se salva, você não conquista, eu também não. Nós somos pecadores. Salvos somente pela graça de Deus, pela fé no que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Mas este mesmo Evangelho que nos lembra semanalmente a nossa condição de pecadores, também nos assegura que o Jesus que nos salvou em primeiro lugar, será capaz de nos guardar até o último dia. Louvado seja o nome dele por isso. O que posso dizer aos que se sentem tentados pela presunção ou aos que estão diante da possibilidade da queda espiritual a partir do texto, depois de perceber a presença da presunção, corram, aproximem-se do Salvador. Não faça como Pedro, meu irmão. Não se afaste de Jesus por nada. Não fique à distância. Não o siga de casa. Por distância eu estou pensando no nosso compromisso com Ele e com o seu povo. Eu me refiro à indiferença e à frieza espiritual que por vezes tomam o nosso coração. Se manter distante de Cristo é esperar uma queda espiritual. E como é que praticamente nos aproximamos dele, fazendo o que Pedro não fez? Ouvindo a sua voz e buscando a presença do Pai através da oração. A oração pode ser uma medida particular, privada, mas ouvir a palavra de Deus é sempre uma medida pública e coletiva. Porque Jesus disse aos discípulos que eles devem orar quando os levou ao Monte das Oliveiras? Orem para que vocês não caiam em tentação. Eu e vocês precisamos orar regularmente, irmãos, revelando a nossa carência, dependência do socorro de Deus. Se Ele não nos ajudar, certamente nós cairemos. Mas não podemos apenas orar num ambiente privado, precisamos ouvir a palavra, ler a palavra, regularmente, com os nossos irmãos, com a nossa igreja, domingo após domingo. A maior bênção do culto cristão é a palavra. Uma das maiores razões para a existência da igreja é a palavra. Semana após semana, a reunião dos santos, o culto ao Senhor, nos dá este privilégio, irmãos. Ouvir a voz de Deus.
Passamos a semana ouvindo as vozes do homem, as vozes da televisão, as vozes da cultura, a voz do nosso coração, que por vezes se afasta do Senhor, mas quando nos reunimos, a palavra é aberta e exposta, Deus fala conosco. É Ele quem alimenta a nossa alma, quem consola o nosso coração, quem edifica a nossa igreja, quem nos protege das quedas espirituais. Primeiro conselho do nosso texto, a partir do exemplo negativo de Pedro: vasculhem o coração em busca da presença da presunção. Qual é o segundo conselho do nosso texto, irmãos? Diante da possibilidade da queda espiritual, preparem-se antecipadamente para o teste da negação. Eu perguntei inicialmente por que Pedro caiu. Agora eu vou perguntar como Pedro caiu. Eu posso dizer, em primeiro lugar, que a queda de Pedro foi tímida. Os versos 55 e 56 nos informam. Mas, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. E uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e perguntou, ou e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. O julgamento de Jesus começou por trás das paredes. Os interessados não foram dormir, ficaram do lado de fora, no pátio. A noite era fria, fizeram uma fogueira, se sentaram ao redor dela e conversaram sobre coisas típicas, acontecimentos de Jerusalém, a Páscoa, a multidão que chega de todas as partes, a prisão de Jesus, o que é que vai acontecer com ele. Enquanto conversavam, irmãos, uma serva do sumo sacerdote, que não tinha poder para prender Pedro, o acusou, dizendo: você estava com Jesus. Timidamente, vergonhosamente, Pedro diz: eu não o conheço. Como foi que Pedro caiu? Ou como posso descrever a queda de Pedro? Eu posso dizer que ela foi pouco convincente, irmãos. Verso 58, Lucas registra que um pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Primeiro ele negou que conhecia Jesus. Depois ele negou que era um discípulo de Jesus. Agora, ele diz: eu não sei do que você está falando. Alguém, porém, não acreditou. As pessoas não ficaram convencidas, porque Pedro foi visto com Jesus muitas vezes. E até o seu sotaque lembrava Jesus, pois ele era galileu. As pessoas certamente reconheciam Pedro como alguém próximo de Jesus. Mas ele nega. Lucas nos diz apenas que ele falou: eu não sei do que você está falando. Marcos, em seu relato paralelo, nos fala que Pedro jurou que não conhecia Jesus. Você sabe o que é isso, irmãos? Ele negou Jesus timidamente, de maneira pouco convincente. Mas sua queda também foi, e isto é o mais importante, ela foi pública. Ela se deu no ambiente público.
Philip Ryken, pastor presbiteriano, comentando o texto, diz: Pedro foi um ótimo teólogo no ambiente privado, mas falhou quando se encontrou com o público. De todos os discípulos, Pedro foi o que mais falou, mas sempre em ambiente privado. Quando Jesus o encontrou, Pedro estava em um barco, com alguns homens apenas. Ele se prostrou diante de Jesus, Lucas 5, e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele reconheceu a glória de Cristo e se reconheceu um pecador. Em um ambiente privado, Jesus e os seus discípulos, Pedro disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Deus Altíssimo. Quando Jesus perguntou aos discípulos: O que vocês pensam de mim? Pedro foi o primeiro, irmãos, a declarar a divindade de Cristo, a messianidade de Jesus. Mais tarde, as multidões abandonaram Jesus porque seu discurso ficou difícil. E então Jesus pergunta aos discípulos: vocês não querem ir com eles? E num grupo seleto, Pedro diz: Senhor, para onde vamos? Se só tu tens as palavras da vida eterna. E agora, irmãos, horas antes da negação, em um lugar secreto, Pedro disse: Senhor, eu vou contigo à cruz, eu vou contigo à prisão e à morte. Mas agora que está num ambiente público, sob pressão social, Pedro treme. A rocha, Pedro, é esmagada pela pressão social. Não é assim que por vezes nos encontramos, irmãos? Não é assim que por vezes você se acha no trabalho, cercado por pressão social, cultural? Será que nós estamos prontos para o teste da negação, irmãos? Outra vez, o texto não está aqui apenas para falar de Pedro. O texto está aqui para falar de mim, de você. Será que nós estamos prontos para o teste? Usando dois quandos, eu quero ajudá-los diante da possibilidade da negação. Quando é que caímos, irmãos? Nós caímos quando não estamos preparados para o teste da negação. Pedro foi muito bom no círculo íntimo dos discípulos. Falou muito e muito bem quando estava apenas com Jesus. Mas quando se encontrou com o público, falou pouco e falou mal. Ele não estava pronto para o encontro. Outra vez eu cito o pastor presbiteriano Philip Ryken, que acertadamente escreve o seguinte: preste atenção nisso. O grande teste do discipulado cristão não é fazer promessas a Deus em oração. O grande teste do discipulado cristão é testemunhar da nossa fé quando diante do mundo. Fazer promessas a Deus em oração é muito fácil, irmãos. Difícil é viver à altura das promessas quando estamos diante do mundo. Nós prometemos e prometemos. Quando estamos em cultos, quando estamos em casa, sozinhos ou em um ambiente privado dos cristãos. Mas quando nos achamos cercados pelos desafios e provas sociais ou culturais, nós falhamos. Por exemplo, as pessoas do trabalho sabem que você frequenta uma igreja evangélica? Ótimo. Mas elas sabem o que é ser um cristão de verdade? Na faculdade ou na escola, seus colegas sabem que você é um discípulo de Jesus Cristo? O seu estilo de vida é idêntico ao deles?
Seríamos nós capazes de defender a singularidade de Cristo Jesus em um ambiente pluralista, irmãos? Porque só Jesus é o caminho a Deus. Porque só nele nós temos salvação. Porque os outros líderes religiosos não servem para a nossa adoração. Será que nós temos respondido às pessoas que nos cercam, dando testemunho do que significa ser um discípulo de Cristo Jesus? A vida cristã de oração é muito importante. A vida de culto dominical é muito mais importante. Mas o nosso testemunho cristão, irmãos, não está restrito às 4 paredes ou a um dia da semana. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos conceda graça e coragem para diante do mundo testemunharmos do Evangelho de Cristo Jesus. Como é, irmãos, que nos preparamos? Outro quando que surge com o teste da negação. Quando é que caímos, irmãos? Quando é que negamos a Cristo? Nós caímos quando não estamos prontos para sofrer por Cristo. Pedro caiu por isso. Ele dissera antes: eu vou contigo à prisão e à morte. Mas quando ele viu que o negócio estava apertando, ele pensou: é melhor retroceder. Você pensa que sofrimento só acontece com os cristãos da Coreia do Norte, da Síria, do Egito, no interior da Colômbia? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: qualquer cristão que deseja ser piedoso, fiel ao Senhor, ter compromisso com Ele, ser um cristão genuíno, qualquer cristão, enfrentará a perseguição de um superior no trabalho, de um parente não cristão, de um cristão menos experiente, que não entende o compromisso cristão. Nós vamos sofrer pressões do lado de fora e do lado de dentro, irmãos. Outro dia eu conversava com uma senhora, jovem senhora, que realiza em João Pessoa um grande evento, numericamente falando. E ela, depois de ouvir uma pregação no seminário, me procurou e disse: pastor, o senhor falou muito bem da comunhão dos santos, mas eu sei que você não concorda com aquele evento. E eu disse: minha irmã, de fato eu não concordo. Porque a comunhão dos santos está estabelecida pelo Evangelho, não é depois do Evangelho. E ainda bem que estamos num ambiente acadêmico, aqui nós podemos discordar, biblicamente conversar. Você tem alguma coisa para dizer sobre o evento biblicamente? E ela ficou tentando se pronunciar como se o Evangelho fosse o mesmo, pregado na igreja e pregado no evento. Eu disse: minha irmã, não é a mesma coisa. E vocês acham que isso me faz bem? Imediatamente não, porque eu sei que ela ficará triste comigo. Mas então eu me lembro de Martinho Lutero, que foi preso e diante dos seus algozes disse: eu não posso ir contra a minha consciência, nem contra o que está expressamente revelado na palavra de Deus. Irmãos, a situação está de um jeito que até cristãos perseguem cristãos. Porque não conseguem ouvir a frase: só o Evangelho é suficiente.
Outro dia um seminarista da nossa igreja foi pregar em uma igreja. E o pastor perguntou antes: meu amigo, o que é que você vai pregar? E ele disse: eu vou pregar o Evangelho de Cristo. E o pastor, experiente, disse: só o Evangelho? Você não tem alguma coisa a mais, não? Alguma revelação, alguma bênção, alguma experiência? O seminarista ficou... Esta é a situação, irmãos. Mas por que nós negamos a Cristo? Por que nós cedemos à pressão da igreja, à pressão de fulano, à pressão da cultura, da sociedade? Porque nós não queremos padecer, irmãos. Nós não queremos ser alvos de crítica, nós não queremos, sofrer por causa de Cristo. Eu me lembro do missionário e pastor batista David Platt. Ele foi ao Sudão fortalecer a fé dos irmãos perseguidos. Passou com ele 7 dias ministrando a palavra, e ao final, enquanto conversava com alguns irmãos, ele percebeu 2 adolescentes que deixavam a igreja clandestina rapidamente. Ele correu, se apressou e as chamou e disse: vocês vão para onde? E elas disseram: vamos pregar o Evangelho. Ele perguntou: vocês não têm medo de sofrer? Uma delas disse: sofrer? Claro que temos. Mas temos algo mais importante que motiva o nosso coração. Cristo sofreu por nós na cruz do Calvário, para nos conquistar salvação eterna diante de Deus. Como não vamos sofrer por Ele? Você quer se manter fiel diante da pressão cultural, social, religiosa, que o cerca de todos os lados amanhã? Não olhe para si, você não tem capacidade de ser fiel. Olhe para Cristo. E veja que na cruz do Calvário Ele foi fiel a Deus para salvar o seu coração. Quanto mais você olhar para Cristo e sua fidelidade, mais você desejará a fidelidade a Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a passar no teste da negação, mesmo quando isso nos custar dinheiro, status e segurança. Último conselho do nosso texto: diante da possibilidade da queda espiritual, irmãos, corram com confiança para os braços da salvação. Pedro caiu por presunção. Sua queda foi tímida, pouco convincente e pública. Mas será que ele ficará prostrado? Será que alguém vai surgir para levantá-lo do chão? Verso de número 60, irmãos. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. Pedro disse: eu não sei do que você está falando. O galo sabia. E quando o galo cantou, diz o verso 61, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Esse é um dos versos mais preciosos da Bíblia. Eu não sei ao certo como se deu. Eu não sei se Jesus estava sendo transferido de um quarto para o outro, de uma corte para outra. Não sei se viu através de uma janela que estava aberta. O que sei, irmãos, é que Jesus, ao ouvir o galo cantar, fez contato visual com seu apóstolo caído. Que momento não deve ter sido aquele? Qual era o seu semblante? Quais eram os sentimentos que passavam através daquele olhar? Outra vez eu cito o bispo J.C. Ryle, que tenta capturar o momento quando escreve:
mesmo cercado por inimigos injuriosos, que desejavam muito a sua morte, e contemplando as horríveis afrontas que receberia, um tribunal injusto e uma dolorosa morte, o Senhor Jesus achou tempo para pensar amavelmente a respeito de seu apóstolo errante. Mesmo naquela hora, Jesus desejava que Pedro soubesse que ele não o havia esquecido. Embora estivesse triste, mas não furioso, o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Havia um profundo significado naquele olhar. Foi um sermão que Pedro jamais esqueceu. Darrell Bock, especialista em Lucas, comenta: Pedro pode ter sucumbido diante da pressão mundana que o cercava. Jesus, no entanto, permanece de pé, mesmo diante do seu pior momento. Pedro rapidamente mudou de opinião sobre Jesus. Jesus, mesmo vendo o seu discípulo caído, jamais mudou de opinião sobre Pedro. Pedro pode dizer que não conhece Jesus. Jesus jamais deixará de conhecer e amar seu filho querido. E se você duvida do olhar amoroso de Jesus, veja quais foram os resultados daquele encontro. O verso 61 nos diz que o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então, resposta de Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Não podemos olhar para esse texto sem voltar para a profecia. Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Quando foi encontrado pelo olhar de Jesus, Pedro se lembrou da palavra. Jesus disse que eu cairia. Mas não foi isso, ou não foi só isso que Jesus disse. Jesus disse: Pedro, você vai cair, mas fique tranquilo, eu vou orar por você. Sua fé não vai desfalecer. Ao lembrar da palavra de Jesus, Lucas registra que Pedro saiu dali e chorou amargamente. O termo grego fala de intensidade. Pedro chorou copiosamente, profundamente triste, porque pecou contra o Senhor. Ele busca a Deus em arrependimento. E o seu arrependimento foi genuíno, irmãos. Sabe como eu sei? Pedro mudou. Nunca mais negou Jesus. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja em Atos 2, Pedro foi o primeiro a se colocar de pé e com ousadia pregou o Evangelho. Quando preso, diante dos mesmos religiosos que julgaram Jesus, Pedro disse: vocês podem me matar, porque eu não tenho como parar de falar do que vi e ouvi do Senhor Jesus. Conta a tradição da igreja que Pedro morreu como seu Senhor, crucificado. Na verdade, há uma ligeira diferença. Antes de ser preso à cruz, ele pediu que eu morra de cabeça para baixo, porque não sou digno de ter a morte do meu Salvador. Como é que eu sei que Pedro se arrependeu? Não é apenas pelo choro, é também pelo choro, mas é principalmente pela transformação de vida. Kent Hughes termina o seu comentário escrevendo: ninguém pode ao certo precisar a agonia infernal pela qual passou o apóstolo naquela noite. O que podemos dizer é que alguma coisa morreu dentro dele. Simão e sua presunção natural deram lugar a Pedro e a uma confiança na rocha inabalável Cristo Jesus. Será que nós confiamos
Será que nós revelamos confiança em Cristo Jesus, irmãos? O texto está aqui para nos ajudar, para gerar confiança no nosso coração. Talvez você esteja diante da possibilidade da queda. Quem sabe você já caiu. Como é que eu posso encorajar a sua fé? Ajudá-lo a confiar em Cristo Jesus. Corra para os braços da salvação hoje, sabendo que Jesus pagou um alto preço para salvar e perdoar você. Por vezes nós fugimos do Senhor quando pecamos, irmãos. Naturalmente nos sentimos sujos, envergonhados. E pensamos, não somos dignos do Senhor, não merecemos o Salvador. De fato, quem merece? E quem seria digno de Cristo? Esta é a questão do Evangelho. Nós não merecemos, jamais seremos dignos, mas por graça de Deus e misericórdia do Filho, Ele morreu por nós e nos deu salvação. Às vezes os pais, tentando manter a ordem em casa, dizem aos filhos: cuidado com o que vocês vão fazer, Deus está vendo. Melhor do que dizer isso, irmãos, é dizer aos filhos, aos cristãos e aos pecadores: cuidado com o que vocês vão fazer. Mas se fizerem, lembrem-se, Jesus está vendo. Ele está olhando para vocês com amor, graça e misericórdia. Não agradamos a Deus porque obedecemos, ou não conquistamos a salvação porque somos perfeitos, não. Por graça, Deus nos salvou em Cristo Jesus. Pedro caiu, irmãos, mas não foi abandonado por Jesus. Você já caiu e cairá outras vezes. Cristão, guarde isto no seu coração: Ele jamais vai abrir mão da sua vida. Ele não vai desistir de você. Ele não vai lhe deixar para trás. Hoje, agora mesmo, através da palavra, deste culto, o Senhor está olhando para você com amor e misericórdia e promovendo saúde espiritual no seu coração. Se você está diante da possibilidade da queda, ou quem sabe já caiu, corra para os braços da salvação, sabendo que Jesus pode promover o verdadeiro arrependimento no nosso coração. O olhar de Jesus transformou Pedro. E nós identificamos a transformação através dos sinais do arrependimento: lágrima e mudança de vida. Você ainda chora na presença do Senhor? Quando foi a última vez que você derramou algumas lágrimas na presença do Senhor? Se os seus pecados não conseguem promover lágrimas no seu coração, clame a Deus por misericórdia. Como é que não choramos, irmãos, diante do Senhor da glória, Rei do universo, que poderia ter nos condenado eternamente por causa dos nossos pecados, mas por livre e espontânea graça resolveu nos salvar? Como não choramos? O teólogo puritano Thomas Brooks escreve que o arrependimento é o vômito da alma, enjoada com seu próprio pecado diante de Deus. Quando foi a última vez que você chorou? Não por causa das consequências do pecado. Isto é remorso. Choramos porque nos descobriram.
choramos porque perdemos a oportunidade, choramos porque estamos vivendo as consequências do pecado. O arrependimento é chorar por causa da glória de Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo. Nós pecamos contra aquele que tomou o nosso lugar na cruz e não nos entristecemos mais. Mas o verdadeiro arrependimento não é visto apenas em lágrimas. Ele é visto em transformação de vida. Pedro nunca mais negou o Senhor. Ele morreu por Cristo. Cristão, olhe para o seu coração e se pergunte: sou eu a mesma pessoa de 20 anos atrás? Sou eu o mesmo homem, com as mesmas coisas de sempre, os mesmos hábitos de sempre, os mesmos pecados de sempre? Sou eu a mesma mulher de antes? A vida cristã, irmãos, não é comprovada por uma frequência à igreja. A verdadeira conversão não pode ser provada por um cartão de membresia ou pelo levantar da mão. De acordo com as Escrituras, a salvação é provada por fé em Cristo e por uma vida de arrependimento contínua. Uma das máximas da reforma protestante era: a igreja reformada está sempre se reformando. Que o Senhor produza arrependimento no nosso coração. Se você está diante da queda, ou da possibilidade da queda, lembre-se também, a partir deste texto, que Jesus é capaz de nos restaurar para a glória do seu nome. Já se perguntou por que Pedro caiu? Pela perspectiva do que percebemos no texto, foi por presunção. Mas por que Deus lhe permitiu a queda? Porque Deus queria humilhá-lo, irmãos. Acabar com a presunção e prepará-lo para o ministério da reconciliação. Um pecador pregando a outros pecadores. Sabe por que Deus não nos guarda de todas as tentações? Sabe por que vez por outra você escorrega? Para se lembrar, você não é melhor do que seu ninguém. Para preparar o seu coração para ajudar os outros. Este texto, diz Darrell Bock, está aqui para nos ajudar com o ministério da restauração. Ao ver um cristão caído, não devemos atirar nele, devemos restaurá-lo à comunhão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, diz: se vocês encontrarem alguém caído, o levante com paciência e mansidão. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. O que é que Paulo está dizendo? Vocês são todos iguais. Em vez de matar, curvem-se. Ajudem uns aos outros, façam como os outros o que Cristo fez com vocês. Pedro, você caiu, mas Cristo levantou, agora levante os outros. Não foi o que Ele fez com você na cruz, cristão? Você estava morto e Ele o ressuscitou. Você estava condenado e Ele o salvou. Você era preso, cativo, Ele o libertou. Por que não vamos fazer o mesmo aos outros? Somos todos pecadores, salvos apenas pela graça de Deus e para a glória de Deus. Quer um conselho sobre quedas no boliche? Fique antes da linha limite. Não se aventure, a pista ela é muito escorregadia. Você não precisa passar pelo que eu passei. Quer um conselho sobre queda espiritual? Pedro tem muitos, por revelação de Deus e por experiência própria. Anos depois,
Pedro conclui sua primeira carta pastoral, capítulo 5, com alguns conselhos que resumem o que aconteceu com ele. No verso 6 ele escreve: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Com o verso 8 ele escreve: estejam alertas e vigiem, orem ao Senhor, porque o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor de vocês como um leão, procurando a quem possa devorar. Com o verso 10, o apóstolo que caiu e foi restaurado nos lembra a graça de Deus. Ele escreve: o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, Ele, o Deus de toda graça, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces outra vez. Eu não sei onde você está, em que estado você se encontra. De toda forma, atenda ao conselho de Pedro, a sugestão de Lucas. Dobre-se diante de Deus humildemente. Ore ao Senhor e peça socorro. E se você está caído, prostrado, lembre-se do Deus da graça. Ele o colocará de pé outra vez. Ele o salvou na cruz do Calvário. E Ele o levará até o último dia. Você precisa de restauração espiritual. Você precisa se colocar de pé outra vez. Você precisa se entregar aos cuidados do Salvador pela primeira vez. Vamos orar ao Senhor, queridos. Senhor, nós somos criaturas frágeis. Não há nenhum pecado que esteja fora do nosso alcance. Mesmo nos nossos melhores momentos, ainda somos criaturas frágeis. Somos como Pedro, Senhor. Somos pecadores. Tenha, portanto, misericórdia de nós. E usa este texto sagrado para motivar o nosso coração à fidelidade, à busca intensa por teu cuidado, ao reconhecimento de que somos pecadores e precisamos de um Salvador. Guarda-nos, Senhor, de pecar contra ti. E se estamos prostrados, levanta-nos pela graça de Deus. Olha Jesus Cristo com o teu amor imensurável para o nosso coração. E nos dá outra vez a certeza da nossa salvação, do teu compromisso conosco. Ajuda-nos, Senhor, por favor. Não apenas a fazer promessas, mas a cumpri-las diante do mundo. Queremos dar bom testemunho do Evangelho, Senhor, dentro e fora da igreja, com esta e com outras igrejas, no trabalho e na escola. Nós queremos ser fiéis ao Senhor, mas não somos capazes. Somos frágeis. Por isso, assiste-nos, ó Espírito Santo de Deus. Faz conosco o que fizestes com Pedro. Promova no nosso coração a ousadia e o desejo por pregar o teu Evangelho,
Promova, Senhor, arrependimento, lágrimas de arrependimento e uma vida transformada. Senhor, nos despede em paz, nos dá um ótimo momento de escola bíblica, um ótimo domingo em Tua presença. E que a semana seja feita, repleta de bênçãos espirituais. Principalmente, ó Deus, no que diz respeito à fidelidade ao Senhor. É no nome de Cristo e por causa dele que oramos. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora, renovadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão, a presença, a proteção e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós. E todos nós, a uma só voz, dizemos: Amém.